Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca, faço parte do Ministério de Jovens da IBNU, que é o Integre Jovem. E a gente tá com essa sequência de devocionais sobre o livro do Timothy Keller, que é esse bem aqui, Deuses Falsos. Então, se você chegou agora e ainda não viu os outros capítulos, eu aconselho você voltar no nosso site, no canal do YouTube, para poder estar vendo as sequências devocionais desde o princípio. Hoje é o 5º capítulo. Então, se você está acompanhando a gente aqui desde o começo, você tem visto como que várias coisas do nosso cotidiano, várias coisas que parecem super boas e super normais, podem acabar se tornando nossos ídolos e tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E hoje a gente vai falar como que o poder e a política pode se tornar os nossos ídolos pessoais e também de toda uma sociedade. Então, como exemplo, a gente pode ver todo o cenário político que a gente vive atualmente. O Timothy Keller ele vai citar sobre o cenário político americano, quando ele fala que todas as eleições parecem super polarizadas, mas eu acho que aqui no Brasil não é diferente. A gente que acompanhou as últimas eleições, a gente sabe que tanto para a eleição de presidente quanto de prefeito, parece que existe uma polarização muito grande entre a política, né, direita e esquerda, e as pessoas colocam uma esperança desproporcional nos seus candidatos. Uma forma que a gente pode ver que a política se tornou um dos nossos ídolos é ver como que a gente reage quando o nosso candidato perde a eleição. Então, ao invés de a gente reagir de maneira assim, ficar triste, mas tentar torcer para que o outro candidato dê certo, a gente fica completamente desesperançoso. As pessoas ficam assim, como se fosse o fim do mundo. E elas ficam tentando deslegitimar o outro candidato quando a oposição, aquele candidato que você não queria que ganhasse, chega ao poder. Muitas das vezes é bem comum as pessoas começam a ameaçar ir para fora do Brasil, dizer que se tal candidato ganhar, elas vão sair do país, e aí no final eles ganham, eles continuam no Brasil e as pessoas continuam extremamente chateadas, desesperançosas e falando mal do outro governo. Outro sinal de que a política se tornou uma idolatria é a maneira como a gente lida com os nossos opositores. Então, quando a gente idolatra muito um candidato ou um determinado partido, a gente não entende que os outros opositores podem estar errados ou que a outra pessoa pode pensar diferente, mas a gente sempre pensa que a outra pessoa, por estar votando em determinado partido, é uma pessoa má, é uma pessoa sem coração, é uma pessoa que não tem nenhum princípio moral. A gente demoniza o outro lado, a gente demoniza o outro candidato, a gente demoniza as pessoas que votam no outro candidato e a gente não consegue respeitar posições políticas diferentes da nossa. E uma das consequências dessa idolatria política é que a gente vive num constante ciclo de ilusão e desilusão. Eu gosto muito de estudar a história do Brasil e ver como que a gente sempre parece colocar a nossa salvação num novo sistema político. Então, desde a época da independência do Brasil, e aí depois a gente saiu do Império para se tornar uma república, e depois a gente passou por vários tipos de ditadura que vieram para tentar melhorar o Brasil, mas acabaram por reprimir alguns direitos. E aí depois a gente teve a época das diretas já, a gente começou a votar e achou que isso ia ser a salvação. Mas desde que a gente começou a votar, houveram vários impeachments, houveram várias desilusões. Um partido chega ao poder prometendo que vai fazer tudo diferente, as pessoas acreditam, elas colocam as esperanças naquilo e de repente aquele partido começa a cair, começa a ser diluído e aí começa a nascer um outro partido com as mesmas promessas. Então a gente vê como que isso se tornou o ídolo do nosso tempo, como que a gente deposita todas as nossas esperanças de redenções na política mesmo. A gente coloca as nossas esperanças no homem, porque a gente acredita que o próprio homem consegue salvar a ele mesmo. Quando a gente tira o lugar de Deus como o centro das nossas vidas, como o nosso Salvador, a gente tem a necessidade de ter algum outro tipo de Salvador e a gente acaba depositando nisso nos nossos candidatos, nos nossos partidos políticos. Timothy Keller vai falar que o homem ele tem uma idolatria do poder. Então, esse foi o primeiro pecado, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Grande parte do fato de Adão e Eva terem desobedecido a ordem de Deus veio primeiro de um ressentimento, de Deus ter dado uma ordem de alguma coisa que eles não podiam fazer e eles queriam sentir que eles poderiam fazer, e veio da vontade de querer ter o poder, de querer ser igual a Deus, de querer ter o conhecimento do bem e do mal. Então, a nossa necessidade de poder, a nossa vontade de querer controlar nosso próprio destino fora de Deus, já começa desde o início da humanidade.
E a política, ela acaba sendo também um instrumento de poder, uma forma de exercer poder sobre outras pessoas e uma forma das pessoas terem a sensação de que elas conseguem controlar o destino do seu próprio país. Uma das formas que a política ela consegue ter poder sobre outras pessoas e ela consegue prevalecer é através do que ele chama no livro de orgulho nacional ou de patriotismo. O orgulho nacional é uma coisa super importante. Eu sou de Belém do Pará, lá as pessoas são muito orgulhosas do lugar da gente veio, das nossas comidas típicas, das nossas danças. Então eu acho uma coisa super importante a gente ter orgulho da nossa terra, orgulho das nossas tradições, mas isso pode acabar se tornando perigoso. Porque quando a gente começa a ter muito orgulho do lugar da onde a gente veio, do nosso país, a gente pode acabar se tornando tão patriotas que a gente acaba ignorando o problema de outros países ou achando que só o nosso país, só a nossa terra é o que é realmente importante. E esse tipo de discurso patriotas de que só o nosso país é o que importa e que a gente vai fazer o nosso país grande, não importa o que acontecer, ele acaba permitindo abusos contra as minorias, ele acaba fomentando guerras desnecessárias e aí ele acaba trazendo algumas ideologias que fazem com que a gente desconsidere os outros povos. Então, um grande exemplo clássico disso foi o nazismo que ocorreu na primeira metade do século XX, e ele tinha como premissa o orgulho nacional, a ideia de se considerar uma nação melhor do que as outras, de achar que os outros povos são inferiores, e eles acabaram sentindo no direito de conquistar outros países e de também de massacrar outros povos. Mas isso não foi uma coisa que aconteceu de forma isolada lá na Segunda Guerra Mundial. Esse discurso do patriotismo e do orgulho nacional, ele ainda é usado muitas vezes por muitos candidatos de vários países como forma de levantar o povo, uma forma de dominar o povo e fazer com que as pessoas aceitem qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de infração de leis em nome desse patriotismo. Então não é que você ter orgulho do lugar onde você veio seja uma coisa errada em si, mas ele muitas das vezes se torna uma ferramenta política de dominação, de alienação, e é uma forma de a gente também estar idolatrando alguma coisa mais do que Deus em nossas vidas. Outro instrumento também de dominação política são as diversas ideologias. Então, ideologias nada mais é do que um conjunto de ideias que se propõem a ter resposta para todas as coisas. Normalmente, as pessoas que seguem uma ideologia, elas enxergam um mundo a partir daquela ideologia e elas acham suficiente para poder explicar o mundo a partir daquela perspectiva, né? A partir daquele ponto de vista. Então, a gente pode citar aí o comunismo, o neoliberalismo, o próprio fascismo, que a gente já falou anteriormente. Todos são um conjunto de ideias que desconsideram Deus como o centro das coisas e começam a oferecer resposta e esperança de redenção a partir daquela ideologia. E acho que basta a gente dar uma olhada à nossa realidade ao redor para ver como que nenhuma ideologia é capaz de explicar completamente todos os fenômenos e tudo que acontece. Todas as ideologias, elas são falhas em algum momento. E por isso que toda vez que alguém ou uma nação começa a depositar todas as esperanças em um sistema ideológico, ele acaba se frustrando. Eu acho muito difícil falar sobre a palavra ideologia e não lembrar da música do Cazuza, com esse mesmo nome, né? Ideologia. E Cazuza foi uma pessoa muito icônica, porque ele quebrou diversos padrões, ele viveu da forma como ele queria. E quando ele escreve essa música Ideologia, parece que ele está muito frustrado com todas as esperanças de salvação que essas ideologias trouxeram para ele, né? Cada ideologia, o século XX foi marcado por diversas correntes ideológicas, cada uma prometendo que ia acabar com a desigualdade, que ia trazer prosperidade para o país. E a gente foi tendo uma frustração atrás da outra. E ele escreve um pouco sobre essa frustração. Então eu queria ler um pedaço da música dele, que fala assim: pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo, em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, e os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia para viver.
Eu acho isso super interessante, né? Muitas das vezes, quando a gente é jovem, a gente tá cheio de força e Deus criou a gente assim, né? Cheio de energia para querer mudar o mundo. E parece que naquele momento ele estava completamente frustrado. Ele falou: um dia eu já quis mudar o mundo, mas agora eu só quero ficar em cima do muro. Tipo, nenhuma das ideologias foram suficientes para resolver todos os vazios existenciais que ele tinha, todas as perguntas, todas as necessidades dele. E isso fica muito claro porque ele estava tentando buscar a esperança de salvação, a esperança de uma resposta fora da palavra de Deus, estava tirando Deus do centro. Então, toda vez que a gente tira Deus do centro das nossas vidas e a gente tenta depositar todas as nossas salvações em qualquer outra coisa, a gente está falando desse capítulo especificamente, né, sobre ideologia política, mas qualquer coisa pode se tornar um nosso ídolo. A gente acaba se frustrando. A esperança que o cristianismo tem para oferecer para a gente é uma esperança muito mais sólida, porque ela se refere ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus que nos conhece como seres humanos e entende quais são os nossos anseios. A pergunta que eu queria que a gente refletisse na semana é: será que a gente tem feito das nossas ideologias políticas os nossos ídolos? Onde a gente tem depositado as nossas esperanças? Em algum sistema social e ideológico de transformação? Ou a gente realmente tem depositado nossas esperanças em Deus, que criou todas as coisas, que sabe como tudo funciona e que coordena o destino do universo? Isso não significa que a gente tem que ser completamente alienado politicamente, né? Tem pessoas que são completamente oposto e não querem se envolver no país onde eles vivem. A gente precisa sim se envolver em decisões políticas e decisões sociais, mas sabendo que isso não é a nossa esperança de redenção. Não é isso que vai salvar o mundo, não é isso que vai resolver todos os problemas de desigualdade e que vai trazer o progresso para o país. O que realmente pode transformar a sociedade é o poder de Deus e do Evangelho na vida das pessoas. A gente precisa ter essa concepção que só Jesus é capaz de transformar vidas, porque senão todas as nossas outras esperanças sempre serão falhas. Então até semana que vem, hoje vou estar falando sobre a segunda parte do capítulo 5 do livro Deuses Falsos.